que estão desanimados. Ele salva aqueles que estão sem esperança. Porque nós vivemos pelo que nós cremos. Nós vivemos pelas promessas do Senhor que não mudam. Boa noite! Vamos chegando, mulherada do novo normal, porque agora é final de ano. Natal tá aí, festa, né? E o coração apertadinho já, né? É verdade. E vamos chegando, mulherada. Vamos começar já a divulgar, porque talvez algumas pessoas não saibam que a gente tá fazendo a nossa live hoje na quarta-feira. Perceberam a diferença, né? Tanto nessa semana como na próxima semana a gente vai fazer na quarta-feira, devido às festividades, né? Mas já vai compartilhando e me conta, teu coraçãozinho também tá apertado de saudade? A gente tá com duas pessoas muito especiais, a Lidiane, que vocês conhecem muito bem. Boa noite, pessoal. Que bom que a gente tá junto aqui de novo pra falar desse assunto, que só da gente lembrar já aperta o coração, né? Isso mesmo. E a gente trouxe a Tainara, né? Que era mais conhecida como Tai, né? Pra bater esse papo com a gente hoje. Tá com saudade, Tai, de alguma coisa hoje? Nossa, demais! Boa noite! Seja bem-vinda, né? Então, esse nosso bate-papo hoje garante, assim, que vai apertar o coração, mas também vai ter algumas dicas legais de como lidar com esse momento, né? Final de ano tá aí um momento tão especial, eu acho, assim, que a melhor época do ano, né? É o Natal, gente, né? Eu Muito também gosto muito. especial. Muito gostosa, né? Gosto muito também. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, mas hoje também a gente tem uma história maravilhosa, uma história edificante com a Flaviana Zanoni, a esposa do Hudson, missionário, que a nossa igreja tem acompanhado. A Lidiane conhece muito bem. Não sei se a Thay chegou a conhecer essa família. Ainda não. Ah, você vai conhecer ela no próximo ano, né? Eles vão estar com a gente. Inclusive no acampamento do próximo ano eles voltam a estar conosco. E eles têm uma história tão linda, tão edificante, é uma família missionária, todos eles são envolvidos, são talentosos, né, Liz? Você conhece bem, né? E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência, é uma história que edifica, então vale a pena você ser abençoado hoje com a história da Flaviana. Oi, eu sou a Flaviana, sou casada há quase 18 anos, tenho 4 filhos e quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu me converti ainda criança e desde então um desejo muito forte no meu coração de servir. Eu era sempre envolvida nos ministérios da igreja, ministério de infantil, ministério de dança, ministério de teatro, aquilo sempre fez muito sentido para mim. E na adolescência eu pude conhecer um pouquinho mais sobre evangelismo, poder falar de Jesus para lugares diferentes. A gente ia a escolas, a gente ia a praças, começamos a ir ao hospital e foi quando eu conheci o meu esposo, a gente começou a namorar e a gente compartilhou muito desse sonho. Ele sempre estava envolvido nessas ações e a gente decidiu que aquilo seria a nossa vocação. A gente queria poder servir aonde Deus nos mandasse, aonde Deus quisesse. E depois de 7 anos que a gente já estava casado, um desejo muito forte de ser mãe. Eu sempre tive um desejo muito grande de ter muitos filhos. E então a gente decidiu que seria o momento ideal para a gente ter o nosso primeiro filho. Então foi quando eu engravidei e foi muito legal, porém foi junto com essa experiência que
que nós tivemos uma decisão muito marcante em nossas vidas. A gente decidiu que a gente deixaria de lado a nossa profissão, o nosso trabalho, e a gente estaria disponível 100% para esse chamado que Deus já tinha nos dado, né, lá atrás, de servir, mas Ele nos queria por completo. A gente servindo Ele 100% aonde Ele nos mandasse. Mas com isso, uma incerteza muito grande, né? Como que nós vamos manter e nos manter, e agora uma criança, um bebê vindo, como que ia ser? E foi justamente nessa experiência de gerar, de gestar esse bebê, e logo que ele nasceu, de cuidar, que eu fui entendendo a dependência de uma criança com a gente, né? A criança não sabe se vai ter comida amanhã, a criança não sabe se vai ter uma cama quentinha, se alguém vai trocar a fralda dela, se ela vai estar segura. Ela simplesmente vive, né, na certeza de que alguém vai fazer isso por ela. E foi essa experiência de cuidar de uma criança que eu comecei a entender aquilo que Deus estava querendo da gente, uma total dependência dele. A gente teve alguns medos, algumas inseguranças, incertezas, mas tudo aquilo ia se encaixando. A gente entendeu que a gente precisava confiar. E eu lembro que quando eu engravidei pela segunda vez, eu já ouvia muito assim: ah, agora deu, né? Agora para. Ah, um casal, que bom, fechou a fábrica. E eu sempre me questionei pensando, mas por que, né, que existe esse padrão de 2 filhos? E algumas pessoas compartilhavam comigo, diziam assim: mas você não tem medo desse mundo perigoso? Você não tem medo desse mundo que está cada vez pior, né? Que mundo você vai deixar? Que mundo vai acolher os seus filhos, né? Você não tem medo disso? E eu pensava ao contrário, eu pensava assim, não o mundo que meus filhos vão conhecer, mas quais filhos eu vou deixar para este mundo? Então a minha educação e a nossa decisão em maternar, em paternar, foi sempre muito intencional. A gente vivia essa dependência de Deus e sempre compartilhava isso de forma muito, muito genuína com os nossos filhos. A gente explicava o que a gente ia fazer, a gente explicava o que o pai ia fazer, e eles faziam parte disso. Para eles, o chamado ministerial, o chamado missional era familiar, não era só do pai, não era só da mãe. Até porque eu decidi que em lugares e viagens que de repente eu não fosse ajudar, ou que eu não fosse somar muito indo com crianças, eu estava em casa, cuidando deles. E a gente sempre acreditava que a gente estava junto, né? Por onde o meu esposo fosse, aonde ele fosse servir, a gente estava junto em oração, em amor e em intenção. E as crianças foram crescendo e esse coração foi ardendo ainda mais por missões, e a gente sempre entendeu que o nosso chamado seria, sim, estar disponível para servir a Deus aonde fosse, mas que só faria sentido se os nossos filhos pudessem também compreender isso. E com isso foi queimando no coraçãozinho deles, e Deus foi nos dando a oportunidade de fazer viagens, deles participarem de muitas ações que nós fazíamos, e isso foi muito especial, que só confirmou no nosso coração de que o nosso chamado era servir, mas também servir dentro, servir fora e servir dentro. E aí veio minha terceira gestação, mais um filho, né? E sempre a gente entendeu que em família a gente poderia servir. Nós já tivemos experiências de passar o nosso Natal num albergue, compartilhando músicas, compartilhando histórias, atenção, compartilhando a nossa escuta, apresentando teatro para moradores de rua. Então a gente sempre de alguma forma queria mostrar para as crianças que servir ao próximo, que estar disponível, né, em amor ao próximo,
era o nosso chamado, é aquilo que Jesus sonhou para nós, é a forma que a gente podia dividir e compartilhar esse amor de Cristo. Ai, gente, que família linda, que história incrível. E tudo a ver com o tema de hoje, saudade. Gente, que saudade de vocês, Flaviana, Hudson, das crianças. O coração fica apertado de saudade mesmo, essa de alegria lembrar. deles, né? Aham, Dançando, dos as Até pessoas eu bons não conheço, tempos. já me senti contagiada por eles já. Incrível, Flaviana é uma mulher incrível, muito especial, uma mulher muito abençoada. Parabéns por essa família linda e parabéns por servir ao Senhor com toda essa alegria, com todo esse entusiasmo, né? Verdade. Hoje eu tava me lembrando da Flaviana, que ela ficou um tempinho na minha casa, e a gente chegou super tarde do acampamento, todo mundo acabado de canseira, mas aí ela vai e começa a conversar de mulher, né? E ficamos ali conversando de madrugada, e acordar super cedo, cansei ela, mas assim, foi tão bom. Você sabe aquela pessoa que você acaba sendo Ela é inspirada e edificada? E eu lembrei dessa história tão linda que ela tem com essa família missionária. Inclusive, assim, se você quiser conhecer mais, eles entrem em contato comigo. Se você, de repente, tem um coração missionário também, você fala, eu não posso ir, mas eu quero abençoar essa família, eu quero de alguma forma contribuir, eu posso te auxiliar para você entrar em contato com eles e também contribuir, porque você pode fazer missões de várias formas, né? Orando por essa família, também incentivando, também, quem sabe, contribuindo também. É uma família muito abençoada, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado também se for um patrocinador, né? Dessa família, se Deus permitir, em fevereiro vocês vão ter o privilégio, gente, de conhecer essa família. Fiquem atentos, porque vale muito a pena. E a gente vai matar um pouquinho da saudade, né? Beijo, gente. Beijo. E vamos falar desse assunto, então, né? Saudade. Saudade. Eu, particularmente, essa semana eu tô com o coraçãozinho apertadinho de saudade, né? Vem todas as lembranças, as memórias, né? Aí vem as redes sociais, fico lembrando a gente assim, um ano atrás, o que eu tava fazendo? Há 5 anos atrás. Aí vem as fotos dos filhos, né? Pequenininho também. Interessante que a palavra saudade é uma palavra brasileira, né? Da nossa língua portuguesa mesmo. Porque a gente é muito caloroso, né? Assim. E saudade de tantas coisas, né? Isso, porque saudade, ela só vem quando é algo bom. Ninguém sente saudade de algo assim ruim, de uma experiência complicada, né? Sinto falta daquilo que foi mal pra gente. Eu particularmente, vou ser bem sincera com vocês, assim, uma das coisas que eu senti muito saudade esse ano foi de ver o sorriso das pessoas. Eu gosto muito da expressão, e devido às máscaras, a gente foi privado, né, da expressão do rosto. O que ele tá pensando, o que ela tá sentindo, porque a gente consegue, às vezes, ler a pessoa pela expressão, né? Sim. Então a máscara dificultou. Eu amo abraçar, gente. Eu abraço é uma coisa que eu senti muita falta. Que dificuldade, né? Você cumprimentar de longe. Oi, estranho, vontade de né? abraçar. Aí você quer agradecer alguma coisa, vontade de dar. Não pode. Então, assim, esse ano tá fazendo falta demais. Muita saudade mesmo. E vocês, o que mais tá dando saudade? Assim? Viu? A gente tem saudade de comemorações, né? Nossa, você não tem saudade? demais. Aniversário, gente, casamento, formatura. No início desse ano, nós ainda conseguimos ir num casamento, né? É verdade. Tava tão gostoso, todo mundo reunido, aquela coisa super legal. E agora, né, a gente não pode mais nem se reunir. Por mais que tenha, a gente já tinha conversado sobre isso, por mais que tenha, você comemora o seu aniversário, mas já é tudo mais restrito, você já fica preocupado, né? Saudade de visitar as pessoas ou de receber visitas, né? Porque você fica naquela tensão, será que eu posso? Será que vai me receber? Não é bacana? Né? A gente sente falta disso. Saudade de quem tá longe, né? Agora chega o Natal. Tem gente aqui em Reserva, tem muito disso, das pessoas que estão lá nos Estados Unidos, né? Eu imagino, assim, o coração apertado, ou se você tem algum parente que tá numa outra cidade, nesse momento que você queria tanto estar próximo. Até porque não é permitido, né? No máximo 10 pessoas, né? Hoje eu tava lembrando que ano passado, ou dia 23, a filha tava chegando, né? Pra aglomerar na minha casa, né? Unir, Pois é, não pode. E agora não dá mais, e isso aperta o coração. Verdade.
E também de passear, né? A gente tem tanta vontade de passear e às vezes a gente até passeia, né? Aham. Mas não é aquela coisa assim que você vai tranquilo. Não dá Agora não. mais, Você tem que lembrar. Não Tem que dá. pegar a máscara, passar álcool em gel. Filho, pegou a máscara. Coloca a máscara antes de entrar. Porque às vezes tem gente que não coloca no carro, mas tem que lembrar antes de entrar. Tem que ver se não esqueceu no carro. O álcool em gel, o limite de pessoas. Não dá, tipo, será que eu vou poder entrar naquele lugar? Será que não vai estar lotado? É isso mesmo. Aí, que nessa questão de lotado, né? Eu sinto saudade das aglomerações também, assim. que edificam, sabe aquela aglomeração dos acampamentos? Ai, gente, que saudade dos acampamentos. Faz muita falta. Ai, eu tava lembrando do nosso coral, né, do ano passado. Já era uma aglomeração, aquela turma toda na frente, assim. Ai, que saudade dos nossos eventos. Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai estar todo mundo se abraçando, de novo, né? aglomerando. Vai ser gostoso Se juntando pra tirar as fotos. É mesmo, né? Até pra tirar foto a gente tem aquele que receio, assim, né? De não poder chegar muito perto. Gente, eu acho que o que mais a gente vai falar nessa noite é... E aí, pra que começar com saudade. esse de novo, assim, a gente preparou um videozinho pra vocês. Porque sabe aquela saudade que dá da infância? Daquela leveza, de não ter preocupação de ter conta pra pagar, sabe? Aquela coisa gostosa de lembrar aquela época que a gente podia ficar brincando na rua, né? Ai, E era tão gostoso. bom, assim. Olha época especial. Então, vou passar um vídeo pra vocês poderem conhecer, na realidade. E a gente poder lembrar a nossa infância. Ai, que fofinho! Ai, gente, que saudade! né? Gente, eu era muito Longe. bonitinha. E até disseram que eu pareço, quer dizer, o Caleb, né? Parece comigo, será? Gente, é igual. O Caleb é igualzinho. E mas também tem uma foto ali sua que tá a Maria Nossa, Luísa. a cara da Maria Luísa, gente do céu. Ai, que delícia, Thay, tá como ali bonitinha. Gente, eu conheço a Thay desde que ela era pequenininha também. Saudade daquele tempo. A gente tem saudade também de quem tá perto, né? É. Porque nessa situação, como a gente não pode estar sempre junto, eu tava pensando assim, que esse ano, que saudade que eu senti dos meus colegas de trabalho, que saudade que eu senti dos meus alunos. Gente, é verdade. Quando a gente tá trabalhando, parece que a gente quer com essa criançada, mas que saudade que eu senti de estar com eles. Saudade da minha família, porque eles estão perto, mas a gente não pode estar junto o tempo todo. E sabe uma coisa que eu me peguei pensando, assim, eu sinto saudades, e às vezes as pessoas podem sentir saudades de si mesmas, assim, de como elas eram, sabe? Ou de um tempo, assim. De um sonho que você tinha antes, É, uma meta, uma né? meta. Você era mais determinada, Até agora do não começo mais. do ano, né? Que às vezes você planeja planos, tudo. Aquela pessoa, você tava aham. aquela animada, e agora, quem sabe, você já não tá tanto, assim. Às vezes né? de uma fase que você teve na tua vida, assim, com Jesus, que foi uma época maravilhosa, e daí, de repente, hoje você já tá mais distante, já tá mais difícil, aí você lembra daquele período tão gostoso, de algo especial que Deus fez na sua vida, né? Então, a gente sente saudade até da gente mesmo, né? Sim, verdade. E dessas datas especiais, né? Por exemplo, agora o Natal tá chegando, bastante festa. Era uma data que a gente já estaria se reunindo, indo no mercado, comprando as coisas e planejando a ceia. E agora a gente não pode, às vezes até não pode. Tem algumas cidades que não estão transitando entre elas, né? Então, tipo, é aquela data que você pensa, poxa, saudade daquela pessoa. Aquele tio, às vezes, faz aquela piada, você pensa, nossa, aquela tia vai fazer aquela comida. Aquela e esse ano não sobremesa. vai ter, porque a gente não pode estar perto. Às vezes aquela pessoa específica que faria essa piada ou essa comida não vai poder estar aqui hoje com a gente. Então, vai ser difícil essa época, assim, ainda bate aquela saudade dessas situações, dessas coisas, né? Mas a nostalgia também, né? Você vai Sim. lembrar de alguma coisa, às vezes, aquele cheirinho, né? Me remete a nossa. alguém, né?
também. É isso Sim. mesmo. Mas sabia que tem momentos que a saudade, ela prejudica, né? Sim, Quando ela realmente. prejudica, quando você deixa de vivenciar o presente. Eu tava me lembrando de uma época, um dia desse, sabe? Quando eu tinha 17 anos. Ali, ó. Ali. Quando foi a primeira vez que eu fui morar fora, deixei meus pais, daí eu morava em Recife e fui morar em São Paulo. E eu lembro que naquela época não tinha muita questão de viajar de avião, porque era algo assim absurdamente caro e já era caro viajar de ônibus. Só que a viagem de ônibus eram 2 dias e meio. E daí quando eu fui estudar em São Paulo, eu tava com aquela expectativa pra essa viagem, né? Assim, eu vou viajando, olhando os lugares, tirando foto, conhecendo e tal, daquela expectativa. Primeira viagem de ônibus longa, assim, né? Parecia ser muito cansativa, meu irmão já tinha feito várias vezes. Só que quando eu comecei, olha, tava na rodoviária, aquele momento da despedida, o coração já apertou aquela saudade. Falei, poxa, eu passei esse Nem tempo foi todo, ainda, né? já tava. Longe do meu pai e da minha mãe. Aí foi só choro, né? Passei 2 dias e meio dentro do ônibus, só chorando, chorando, chorando. Aí meu irmão falava assim, Fernanda, olha que linda essa paisagem, olha que bonita. Sério? Eu não curti Ai, nada, gente, só que chorando, chorando, dó. chorando. Então, assim, a saudade naquele momento não me permitiu vivenciar o momento que eu tava Aproveitar. presente, sabe? Olhar assim, olha que legal. Nunca na minha vida tive essa oportunidade, eu vou ter de novo, né? De olhar esse lugar. Eu lembro que a gente passou pelo Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, passou pelo Rio de Janeiro, eu que imaginei. Então, em vez de eu ter curtido aquele momento, teve uma vez, até meu filho também, ele era louco pra andar de ônibus, né? Bem pequenininho, 4 anos, era o sonho andar de ônibus também, né? E uma vez a gente tava lá em Ponta Grossa, e daí meu marido, ele ia ficar, ia ter que dormir lá, porque os estudos dele, falou assim, vocês vão ter que voltar de ônibus, amanhã eu me encontro com vocês. Daí ele ficou todo feliz, eu vou voltar de ônibus, né? Ele ficou todo feliz. Mas daí quando ele entrou no ônibus, ele pensou, mãe, e o pai? E o Tô pai? com saudade do pai. Daí ele já não curtiu o ônibus, tava com saudade do pai, já veio tristinho também. Então, às vezes, a gente deixa de vivenciar algo do presente, porque a gente fica só na saudade. Eu me né? entendo. E assim, a gente sempre conversa aqui nas nossas lives sobre isso, que tudo que é em excesso não faz bem, né? Tudo que é prejudicial. Então, assim, claro que a gente vai ter esse sentimento de saudade, mas quando isso gera em você uma tristeza constante, isso não é legal. Porque, assim, essa melancolia, ela suga todas as tuas energias, ela faz com que você se sinta muito mais cansado, muito mais estressado, muito mais angustiado. Então, assim, a gente vai passar por esses momentos, até é como se fosse, é parecido assim com a questão do luto, né? A gente precisa passar por esses momentos, a gente precisa viver esse momento, mas a gente precisa superá-los também, né? Sim. Quando você estaciona ali, isso é prejudicial, pode desenvolver, como eu falei, né, depressão, ansiedade, tem pessoas que desenvolvem até síndrome do pânico. E uma coisa muito interessante que eu vi, uma terapeuta, ela falando sobre isso, e ela coloca assim que as pessoas, para quererem sufocar a saudade, elas buscam outros meios. Então, a gente também já falou sobre isso, né? Acabam comprando compulsivamente ou se envolvendo com vícios para tentar suprir, para tentar disfarçar aquela tristeza que você está sentindo. Mas a gente também sabe que quando a gente fica reprimindo esses sentimentos, quando eles vêm à tona, é muito complicado. É pior, na verdade, né? A gente precisa viver esse momento. Então, se de repente você tá se vendo numa situação dessa, de uma tristeza extrema, de uma melancolia que não te deixa caminhar, talvez valha a pena você procurar ajuda também. Sim. Porque sozinho, a gente tem falado isso sempre, sozinho é muito difícil. Então, procura ajuda. Procura ajuda de alguém da sua confiança, procura ajuda de um profissional que vai te ajudar a passar por esse processo e a dar esse passo adiante, né? Sim. E também é muito importante a gente lembrar que nostalgia é muito diferente de saudade, né? Saudade, geralmente, a gente Mas é a mesma relaciona. coisa, né? O sentimento é muito parecido. Mas Mas é geralmente, a saudade a gente pensa, poxa, aquela pessoa, minha avó, minha mãe, minha irmã, porque a minha irmã tá longe, né? Não tá podendo estar aqui com a gente. Então, geralmente é relacionado a essas pessoas, né? E a nostalgia é aquilo que a Fer já falou. É aquela situação, tipo, nossa, aquela comida. Às vezes você tá Aquele passando na cheiro. rua, assim, e tá passando em algum carro, passa aquela música, nossa, aquela música, passando aquele momento daquela minha vida. Então, a gente pensa assim, nossa, que saudade. Mas tem essa diferença, é uma curiosidade legal da gente saber, né? Sabe que hoje eu passei por uma situação... Eu passei não, né? Eu escutei uma história assim. Uma colega minha falou assim, nossa, o meu irmão, ele usava esse perfume, o irmão mora longe, ele usava esse perfume, então toda vez que eu sinto esse cheiro eu lembro dele.
Ela falou, e o interessante é que ele não usa mais esse perfume. Já faz muito tempo que ele não usa esse perfume, ele usa outro. Mas mesmo assim, toda vez que ela sente o cheiro daquele perfume, ela lembra dele. Essa nostalgia vai dar. Verdade. Os gatilhos, né? Que vai Esses ser gatilhos, lembrar, né? exatamente. Tava ouvindo vocês falarem agora e algumas palavras me chamaram a atenção, que você tava falando aí sobre essa questão do reprimir. Quando é que essa saudade dela se torna, às vezes, sufocante? Eu lembro também de uma experiência na adolescência, quando eu tava no seminário, todos os alunos precisavam passar pela terapia. Então, assim, todos os alunos, toda semana, passavam por um terapeuta. E eu nunca imaginei que eu tinha medo da saudade. E foi na terapia que eu descobri isso. E ele me ajudou, porque não era algo do meu consciente, era algo do meu inconsciente. Como assim? Por exemplo, digamos, eu morava em uma cidade, eu fazia parte de uma determinada igreja. Quando eu mudava de cidade ou de igreja, né, a vida seguia, o que eu fazia? Naquele processo da viagem, como eu falei, né, da mudança, eu chorava. Mas quando eu chegava já na outra cidade, eu falei, quer saber, vamos seguir em frente. Não adianta ficar lembrando, ficar ligando, mandando carta, porque isso vai doer mais. Então eu meio que cortava os vínculos, assim, não porque a pessoa não era mais importante pra mim, mas porque eu falava, vai doer. Se eu ficar falando com aquela pessoa, eu ficar pensando, poxa, eu podia estar em tal lugar com ela agora, fazendo tal coisa. Então eu meio que cortava ali. Já minha irmã, ela teve uma reação diferente. Minha irmã, até hoje, ela tem amizade lá da adolescência, da infância. Ela manteve os relacionamentos. E eu, pra não sofrer, eu cortava, assim. Eu mantinha assim, mas oi, tudo bom? Mas assim, eu evitava isso. E na terapia eu me descobri isso, porque eu tava reprimindo a saudade. Olha só. E daí o terapeuta falou, você não pode fingir que tá tudo bem quando você tá sentindo essa dor. Expresse, ligue. E hoje em dia é mais fácil ainda, você pode fazer uma chamada de vídeo, né? Nossa, veja a pessoa também. Expresse que tá doendo, que a pessoa tá fazendo falta. E a gente pode amenizar. Antigamente tinha aquelas cartas que demoravam dias pra chegar, telegrama, né? Então, a gente tem alguns recursos que podem facilitar, né? Mas não deixe de expressar, não fique reprimindo, que aí pode entrar em tudo isso que você falou, né? Exatamente. Algumas doenças, inclusive, emocionais, né? E sabe que eu me lembrei também de uma história? A gente tava preparando aqui uma homenagem pros pais. E aí a gente foi nas famílias para pedir para as famílias gravarem vídeos homenageando o pai. E eu me lembro que eu cheguei numa casa e a esposa, ela já me recebeu assim, não muito feliz. Eu falei, olha, eu queria ver se você não podia gravar, os seus filhos gravarem um vídeo para homenagear o pai e tal. E ela falou, não, a gente não vai gravar porque eu perdi o meu pai já tem alguns anos. Então assim, para mim o Dia dos Pais é muito triste, eu não gosto de comemorar porque eu não tenho mais o meu pai. Então a gente não vai gravar. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, né? Os filhos dela têm pai, né? O esposo dela tá ali ainda. Os filhos poderiam homenagear o pai e ter um momento bacana. Então, assim, quando você fica preso, né? A esse passado, a essa tristeza, a essa saudade, você acaba, às vezes, se privando, como você contou a tua história do ônibus, mas às vezes você também pode prejudicar até a sua família, privando a sua família de viver momentos tão felizes e tão bacanas, porque você não consegue caminhar, né, e superar essa fase, né? E você acaba ficando preso nesse passado, um passado que às vezes tem tudo pra dar certo, você tem essa oportunidade de criar novas memórias, criar novas histórias. Poxa, tá ali com seus filhos, vão fazer aquela comida, poxa, minha avó não tá mais aqui. Mas eu posso resgatar essa receita da minha avó, eu posso inventar uma coisa nova, uma brincadeira nova. Ressignificar, né? Pra que isso se torne um significado novo, uma memória nova, uma coisa que vá passar pra frente, porque isso acaba se tornando muito prejudicial. Isso acaba prendendo a gente de uma maneira tão forte que às vezes a gente perde. Eu trabalho numa loja de presentes e uma das coisas que eu mais ouvi nesse Natal, assim, eu já não comemoro mais o Natal porque meu pai não tá comigo. Eu não comemoro mais o Natal porque minha avó, minha mãe não tá aqui. E a gente viu muito isso nas redes sociais, né? Sim, verdade. As pessoas compartilhando isso. E as pessoas acabam esquecendo que, por mais que essas pessoas não estejam mais aqui, o significado do Natal não mudou. O significado do Natal verdadeiramente é o nascimento de Jesus, é comemorar o nascimento do nosso Salvador, aquele que deu a nossa vida, né? Aquilo que reacendeu a nossa vida. Isso mesmo. É verdade, eu tava pensando sobre isso, né? Porque assim, desde a nossa natureza pecaminosa, a gente tem um vazio. E devido a esse vazio, assim, fica aquela insatisfação, né? Por exemplo, eu lembro que nessa época que eu tava morando em outro estado, eu ficava com saudade da minha família. Mas aí depois de eu ficar com a minha família, eu tava com saudade dos meus amigos. Assim, parece que sempre tem alguma coisa que tá faltando, né? Então, assim, aqui na Terra, a gente sente falta de alguém que morreu, porque aqui na nossa Terra existe a morte. Mas o que me consola é saber que um dia a gente vai estar com o Senhor, onde existe uma eternidade, que as coisas não vão acabar.
Então, assim, vai ser isso pra sempre. Então, assim, esse vazio, ele vai ser preenchido porque a gente vai estar pra sempre com o Senhor. Então, nem a morte não vai existir mais, né? Exatamente. Então, assim, me lembra Filipenses 3, verso 13 e 14, que vai falar que a gente tem que esquecer as coisas que para trás ficam, não ficar vivendo desse passado, né? Sim. E seguir adiante, olhar firmemente para o alvo, né? E esse alvo nosso não é o que eu vou levar dessa terra, os bens que eu vou levar, O que eu vou acumular. é o que eu vou aqui, acumular, né? justamente. Mas olhar assim pra Cristo, né? E assim, ele que é o aniversariante, que nem vocês falou mesmo, né? Tanta gente, eu vi muito isso agora nas redes sociais, o eu pessoal também. falando assim, esse ano não tem graça, não vou comemorar, porque o pessoal pensa que Natal é só ceia, é só presente, É só o presente, né? É só reunião, aglomeração. Só as Sim, pessoas, né? Só- Esquece o principal sentido, né? O aniversariante, é ele que nasceu e trouxe a esperança. Ele é o Natal. Vale muito a pena você comemorar com a sua família, ou Com certeza. perto ou longe, ou por uma chamada de vídeo. É. Mas comemore Comemore. a vida, a esperança que foi Cristo trazendo pra nós, essa novidade do Natal. Maravilhoso. Sim. E a gente não pode, assim, perder as oportunidades que a gente tem agora, né? Se você quer ter memórias, você precisa viver o hoje. Exatamente. Você precisa plantar essas memórias hoje nos seus filhos, no seu cônjuge, na sua família. Você precisa plantar essas memórias agora para que lá no futuro eles também sintam essa saudade. Porque assim, como que a gente quer ser lembrado? Exato. Como que você quer que a sua família lembre de você? Como que você quer que seus amigos lembrem de você? As pessoas que estão ao seu redor, você quer que elas lembrem de você com saudade, com carinho, ou foi só mais alguém que passou por aí, né? A Bíblia conta a história de um rei, Jeroão, parece que era o nome, não me lembro direito, mas é um nome mais ou menos assim. E ele reinou durante 8 anos em Israel, e quando ele foi morto, quando ele morreu, o texto diz que ele não deixou saudades, que ele foi enterrado lá, Pesado isso, né? mas Meu não Deus. foi enterrado junto com os grandes reis, e o texto coloca que ele não deixou saudade. Olha que coisa pesada, Triste, né? você passar por essa vida e quando você morrer você não deixou saudades. Então, assim, que legado você quer deixar para sua família? Como que você quer que as pessoas lembrem de você? Só que para isso, a gente precisa plantar hoje, Sim. né? A gente precisa se alegrar hoje, a gente precisa comemorar hoje, para lá na frente as pessoas terem essa boa memória, né? Então não perca essa oportunidade. Se você tá com saudade de alguém que não tá mais, como a Thay falou, vamos ressignificar. Se a sobremesa quem fazia era a sua avó e a sua avó não tá mais, faz com carinho pro seu filho, para quando ele for adulto ele falar, a minha mãe fazia, né? A minha tia, a minha prima. Então a gente pode trazer esse significado também, né? Sim, usar a criatividade. A gente tem hoje tanto recurso, chamada de vídeo, a gente tem a internet com receitas novas, ideias de decorações. Então a gente pode dar toda uma cara mesmo sem sair de casa. A gente pode Exatamente. dar esse significado. A gente, às vezes, muitas vezes fica preso naquela dor, naquele momento, e a gente não pensa nas soluções. Então que nesse Natal a gente possa nos reinventar, nos ressignificar, como você disse, para que a gente possa ser criativo e trazer essa magia do Natal mesmo nesses momentos difíceis, né? Verdade. Tem gente que fala assim, não vou fazer nada não, vai ser só eu, meu marido e meus filhos. Como se não fosse importante, né? Você tem que mostrar assim, que como é importante isso, né? Preparar essa mesa. Não, só se viesse o tio, o avô, o primo, aí eu Aí fazer. faria. Aí só porque tá... Não, a família, as pessoas que moram com você são extremamente importantes também. E, gente, o Natal é uma época linda e Maravilhosa. marca realmente essa memória na vida das pessoas que moram com você. E tenha gratidão. A memória, a Bíblia fala, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Mesmo que você tenha perdido alguém muito especial esse ano, não posso nem imaginar a dor de perder um pai, um filho, um irmão, um ente querido. Muitas pessoas perderam alguém especial e talvez nesse momento tá com o coração apertado e falar, Fernanda, eu não tô com graça, eu não tô com vontade de comemorar. Mas eu queria te dizer que traga essa gratidão ao seu coração pela memória dos momentos bons vividos. Não fique só lembrando assim que você perdeu, mas agradeça a Deus porque você teve bons momentos com essa pessoa. Então nesse Natal você fale com o autor da vida. Exato. E agradeça, obrigado, Senhor, porque mesmo que essa pessoa não esteja mais comigo, esteja na eternidade, como eu falei agora há pouco, mas eu tenho essa memória, então eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança, é isso aí. E assim, foi um ano difícil? Foi. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Sim. Então a gente pode agradecer e a gente precisa sempre lembrar que o objetivo, o sentido, o fundamento do Natal, nós já recebemos esse presente que é Jesus.
A gente precisa olhar para isso e se alegrar, porque Deus nos amou tanto que Ele deu esse presente maravilhoso para mim, para você, e isso é motivo de alegria, e isso merece sim ser comemorado, porque nós recebemos esse presente incrível, esse presente eterno, que é Jesus dando a vida dele por nós, né? Amém, Amém. amém. Que alegria, né? E Feliz Natal! Feliz Natal a todos vocês! Gente, foi muito gostoso esse assunto. A gente fica pensando, né? Lembrando de várias coisas. Foi muito bacana. Que Deus abençoe você e a sua família e tenha um coração grato. Amanhã não deixe de falar com o Criador, com o Autor da vida e agradecer pela sua vida também, pela vida da sua família. Porque Ele é com você. Amém. E assim como Ele foi nesse ano, em 2020, com certeza vai continuar conosco no próximo ano. Então Deus te abençoe. Um Feliz Natal, uma Feliz boa Natal, noite pra vocês. gente. Feliz Natal! Tchau, tchau. Até. Tchau. Ele está perto daqueles que estão desanimados. Ele salva aqueles que estão sem esperança. Porque nós vivemos pelo que nós cremos. Nós vivemos pelas promessas do Senhor que não